da KTO. Vamos lá, pessoal. Vamos contar como é que está sendo aí as primeiras horas de BAP como presidente. Óbvio que ele ainda não teve a posse, mas o trabalho começou desde já. Pelo que eu soube, ele teve a primeira reunião às 7 horas da manhã já com seus pares, porque ele quer, enfim, correr contra o tempo para iniciar logo esse projeto. Qual é a prioridade dele nesse momento? Montar o departamento de futebol. Uma das promessas durante a campanha eleitoral era profissionalizar esse departamento de futebol. Ele já tem alguns alvos. O José Boto, para ser o diretor, é um acordo que ele tem, digamos, um pré-acordo antes da eleição. Se eu vencer, você vai ser o meu diretor. Beleza, o José Boto havia dado ok, mas não tem nada assinado. Está encaminhado, digamos assim. Então, ele se reuniu aí com seus pares às 7 horas da manhã. Está em reunião até o momento, pelo que eu soube, pelo que me falaram, nesse momento aqui, 6h18 da noite, e ele está em reunião também. Ele tem essa prioridade do departamento de futebol e ele está correndo contra o tempo, fazendo proposta já a gente vai contar para quem ele fez essa proposta lá do Palmeiras. Nessas reuniões, pelo que ele me falou, ele quer o Campeonato Brasileiro como prioridade para 2025, ele quer resgatar essa fome do Clube de Regatas do Flamengo em conquistar o título mais importante do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, e é um título extremamente importante. E não é exagero dizer que hoje o Campeonato Brasileiro é mais difícil de ganhar do que a Libertadores. Num passado recente, eu falava que a Libertadores era muito mais difícil, mas hoje, para o futebol brasileiro, para os clubes que estão sempre disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, eu não acho nenhum absurdo a pessoa mencionar que o brasileiro é mais difícil. Eu acho o brasileiro mais charmoso. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro e eu lamento muito a forma como Rodolfo Landim e seus aliados tratavam o brasileiro. A gente pôde ver aí nos últimos anos. Gente, o último título do Campeonato Brasileiro foi em 2020, é um absurdo. E ganhou de uma forma ali, no sufoco, olhando o jogo do rival pelo celular, torcendo contra. Esse ano, por exemplo, se o Flamengo tivesse dado um carinho a mais no brasileiro, poderia ter vencido esse título. Mas passado é passado e o BAP nessas reuniões ele fala para os seus aliados: brasileiro é prioridade novamente. E outra, quando a gente fala de diretor de futebol, nessas reuniões, o BAP, seus aliados, conversa o seguinte: eles não querem um diretor que, exemplo, que acate todos os pedidos do treinador. E aí me deram esse exemplo. Vene, nos tempos de Paulo Souza, o Paulo Souza pediu, pelo amor de Deus, para contratar o zagueiro Pablo, porque eles tinham trabalhado juntos no Bordeaux da França. Beleza, corre atrás. Beleza, o Pablo veio. Adiantou de alguma coisa? Não. O Alan foi... Esse exemplo aí fui eu que resgatei, porque o Alan foi contratado a pedido do São Paulo. Só que eu não acho justo, porque eu acho que o Alan ainda pode render em 2025, mas é um bom exemplo. O São Paulo que forçou a barra para o Flamengo contratar. A diretoria, vários não queriam. Mas como era o São Paulo pedindo, era o treinador, e eles tinham aceitado isso na negociação com o São Paulo, de contratar jogadores que ele poderia pedir, beleza, a diretoria foi atrás. Adiantou de alguma coisa? Até o momento não. Então eles não querem um diretor que não dê opiniões. O Bruno Spindel hoje dá poucas opiniões. O Marcos Braz hoje, beleza, ele poderia dar opinião, mas era o vice de futebol e é algo que não vai ter com o BAP, e se tiver vai ser um vice de futebol que terá pouca força. Então ele quer profissionalizar geral. E nessa ideia de profissionalizar geral, além do Boto, o diretor português, ele está tentando a contratação de João Paulo Sampaio, que hoje é o cara da categoria de base do Palmeiras. Por exemplo, ele foi o cara por ter achado Hendrick, ele foi o cara por ter achado Estevão, ele foi o cara que, inclusive, Vitor Roque, ele também foi um cara que acompanhou bastante. Em várias entrevistas, ele tem uma tese que eu concordo muito, que é justificando o Brasil não formar mais meias. Clássico, camisa 10, como é o Rodrigo Garro, como é o Arrascaeta. Ele fala que garoto na base, fora da curva, é sempre colocado para jogar pela ponta aqui no futebol brasileiro. E é verdade isso, tá? Inclusive no profissional a gente vê isso com muita frequência. Ele lá no Palmeiras, ele determinou que nenhum jogador que se sobressaia jogará pela ponta. O meia vai ser meia.
só pelo meio. Só vai para a ponta no profissional se o treinador quiser, que é o caso do Estevão. O Estevão, na base, jogava de meia clássico 10. Tanto é que ele era chamado de Messinho. E aí ele chega no profissional, o Abel Ferreira bota ele na ponta. E não deu errado não, tá? O Estevão é muito craque. Inclusive o Estevão carregou o Palmeiras nesse segundo semestre. Então o Flamengo fez essa proposta ao João Paulo, disse inclusive para ele, lembrando que essa notícia foi publicada primeiro pelo UOL, nós confirmamos, só para ser justo aí, dando crédito aos amigos do UOL, e o Flamengo quer pagar a multa rescisória dele avaliada em 2 milhões de reais. Daniel, o que falta então? Falta o João Paulo aceitar, a proposta está com ele. O Flamengo fez proposta ao João Paulo. Aí o João Paulo, se aceitar, vai comunicar à diretoria do Palmeiras e aí o Flamengo deposita o valor da multa rescisória e contrata esse profissional para trabalhar junto com o José Boto, uma espécie de coordenador, digamos assim, coordenador da bola, do futebol. Então, eu acho que independentemente se vai dar certo ou não, gostei da movimentação da futura gestão do Flamengo, tá pensando grande. Para quem não conhece o João Paulo, que é chamado de JP Sampaio aí no mundo da bola, é um cara, hoje ele é tratado como o cara de categoria de base. É o cara. Todo mundo fala de uma forma sobre o JP Sampaio que me chama muita atenção. Confesso para vocês que eu nunca conversei com ele pessoalmente. Só uma vez por telefone que eu tive que ligar para apurar, muito tempo atrás. Nem lembro se ele estava no Palmeiras, mas enfim. É um cara que é muito respeitado, que tem o aval de todos do futebol. Então, se de fato o BAP e seus aliados conseguirem a contratação de JP Sampaio, eles vão começar muito bem essa gestão. E o José Boto? Eu nem falo do José Boto, que para mim também é outro profissional extremamente qualificado, mas o JP Sampaio, a partir do momento que você contrata junto ao Palmeiras, você se reforça e, querendo ou não, você... como que eu vou dizer que você dá um golpe em seu rival, porque hoje eu considero o Palmeiras o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Botafogo está se aproximando para ser isso, mas Flamengo e Palmeiras, a rivalidade está vindo aí de alguns anos para cá. Então o Flamengo se reforçaria e ainda poderia desfalcar um grande rival do futebol brasileiro. Então esses são os movimentos do BAP nesse primeiro dia de presidente, lembrando que a posse é no dia 18, e também tem a eleição para o Conselho Deliberativo, lembrando que o BAP vai apoiar o Ricardo Lomba. Resta saber se o Rodolfo Landim será o candidato da situação. Será que ele vai correr o risco de perder a segunda eleição em menos de um mês? Eu acho que não, mas vamos aguardar. Valeu, galera! O Flamengo